Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a professora Michele e hoje nós estamos inaugurando mais um quadro aqui no YouTube intitulado de Gabaritando Tributário. Gente, esse projeto do Gabaritando Tributário é um projeto de resolução de questões. Ele nasceu, na realidade, de muitas demandas de alunos aqui do YouTube me pedindo para fazer aulas, com resoluções de questões. E eu acho que é uma demanda muito legítima de vocês e que também era minha, na minha época de estudante de concurso público, que é uma época até bem recente. E pensando nisso, gente, eu decidi lançar esse curso do Gabaritando Tributário. É o meu primeiro curso de resolução de questões e hoje, nessa aula, eu vou dar um spoiler. Nós vamos resolver uma questão dessas 10 que estão lá resolvidas no curso, para vocês verem um pouco como é o estilo, de onde eu tirei, vou apresentar um pouco do curso para vocês, dar um spoiler também do e-book do curso, mostrar um pouquinho aqui do corpo dele, para vocês entenderem um pouco, da estruturação da aula. Então, gente, realmente essa questão de fazer questões é uma etapa crucial na preparação de todos os estudantes, estudantes de OAB, estudantes de graduação, estudantes de concurso público. Eu, quando estudante, sentia muita necessidade, em especial vésperas de prova, que a gente está naquela maratona, de pegar uma aula bem objetiva, com explicações ali chave, bem explicadas de forma didática, e um material bem detalhado, que eu pudesse ali ver vários esquemas, realmente sintetizar a matéria, passar ali, de forma ali para dar aquelas pinceladas nas principais atualizações jurisprudenciais e me sentir preparada para fazer a prova, E pensando em todas essas necessidades e aí preferências dos estudantes, cada um tem um perfil, tem gente que gosta de estudar só por PDF, tem gente que gosta de estudar por videoaula. Eu montei o curso dessa forma. Você pode adquirir de duas formas. Só o PDF, que é o e-book, ou o videoaula e o PDF. Fica a critério de vocês, tá? Gente, o curso, como eu disse, ele conta com a resolução de 10 questões de provas recentes de OAB, concursos públicos, de procurador, Tribunal de Justiça, área fiscal. É bem abrangente. Eu abordo 3 temas no curso: ICMS, ITCMD e princípios, tá? Das bancas FGV, FCC e o finado, como o pessoal está falando aí, SEBRASP, tá? São questões escolhidas a dedo. Lá no e-book, vocês têm as principais atualizações acerca de cada tema. Para quem acompanha aqui o canal do YouTube, eu venho falando muito ao longo das aulas sobre esses julgados, vários julgados aí no âmbito do plenário virtual do STF, principalmente na época da pandemia. Então, assim, a gente teve muita atualização jurisprudencial nos últimos tempos. As bancas, naturalmente, já estão começando a cobrar. E o meu principal objetivo com esse curso é justamente esse: fazer que vocês se sintam preparados com material de boa qualidade, de forma bem esmiuçada, para que vocês possam lograr êxito aí nas provas de vocês, tá bom? Como eu disse, vou dar um spoiler aqui do nosso e-book. Gente, ficou muito legal, preparei assim com muito carinho. Todas as explicações que eu dou na aula, estão no e-book, então vocês não precisam se preocupar. Vocês podem saber um pouco da minha trajetória acadêmica, trajetória de concursos públicos. Tem um link, na realidade, as questões do e-book, do curso, são tiradas do site do Tec Concurso, Tec Questões, Não sei se vocês utilizam, eu usava muito e ainda uso hoje em dia. Eu gosto muito dele porque ele tem comentários de professores e eu criei o link do caderno através do Tec, tá? Então fica super fácil para vocês acessarem. Como eu disse, antes de cada assunto, a gente vai ter aqui as principais atualizações sobre o tópico, principalmente essas teses de repercussão geral. Eu coloco o tema, eu coloco a tese fixada para ficar fácil para vocês se atualizarem, tá? Temos aqui as questões, os gabaritos por questão, de forma bem esmiuçada, toda a base legislativa, o embasamento teórico, de lei complementar, de Constituição, de jurisprudência, tudo aí, gente, para vocês, tá? Tem campo de anotação. E outra coisa muito legal, que cada questão eu coloco uma aula de referência que a gente tem lá no YouTube. Eu acho que tem aula de referência, se não tiver para todas, tem para 90% das questões que estão lá, que a gente já tem muito conteúdo aqui visto no YouTube.
Então, você pode pegar essa aula de referência se você quiser se aprofundar naquela questão, por exemplo, pegar aquele embasamento teórico, né? Para quem não sabe, ainda não acompanha, aqui no YouTube, a gente tem esses materiais que ficam disponibilizados para vocês, eles são disponibilizados de forma gratuita, com exceção desse, que esse de hoje realmente ele pertence ao curso. Então, só se você adquirir o curso que você vai ter acesso aos materiais, tá bom? Então, vamos lá ver essa questão que eu escolhi, muito legal, gente, que é sobre o ICMS, da finada Sebrasp aí, né? É a questão de número 2, tá? Eu já até tinha começado a fazer alguns rabiscos aqui, já até ficou aqui, gente, mas não tem problema, porque o gabarito já tá aparecendo de todo modo. Eu escolhi essa questão para resolver com vocês, que eu acho uma questão muito inteligente, que traz aí um aspecto jurisprudencial excelente do ICMS. Quem acompanha aqui o YouTube, se não viu tudo que tá aqui, já viu quase tudo. Sinceramente. Então, o pessoal vai ficar, já dava para acertar. E uma questão de uma prova de procurador. Então, assim, para quem está acompanhando essa parte jurisprudencial, já foi um diferencial para essa prova aqui na matéria de tributário, tá bom? Então, vamos lá. Com relação à incidência do ICMS e do ISS-QN, assinale a opção correta. Incide ICMS sobre a venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios e prêmios. Pessoal, a gente sabe que tanto o ICMS quanto o ISS, para os dois, existem leis complementares que vão dispor sobre as normas gerais desses impostos. Para o ICMS, nós temos a Lei Complementar 87, que é a Lei Candir, e para o ISS, nós temos a Lei Complementar 116. Quem está aí afiado na Lei Complementar 116 sabe que essa venda de bilhetes, ou seja, esse serviço de distribuição e venda desses bilhetes está no campo do quê? Do ISS-QN. Ele está lá num subitem daquela lista anexa à Lei Complementar 116, que vai dispor dos serviços que estão passivos de incidência do ISS pelos municípios, tá? Ele está no subitem 19.01, inclusive, que é o serviço de distribuição e venda de bilhetes, demais produtos de loteria, bingo, sorteios, prêmios, etc. Então, é uma questão simples quando a gente tem o conhecimento da lei. Às vezes, as bancas, elas realmente trazem, elas têm o costume de cobrar sempre aqueles mesmos serviços, que já ficam mais batidos, né? Mas, vez ou outra, elas exploram um serviço que não. Então, assim, é interessante que, à medida que a gente vai estudando, a gente vai memorizando e vai consolidando, tá? Esses serviços na nossa cabeça. Item B. As operações de composição gráfica de impressos personalizados sob encomenda. Eu já até grifei esse personalizado sob encomenda, gente, que é muito importante essa expressão. Por envolverem o fornecimento de mercadorias, estão sujeitos à incidência de ICMS não do ISS-QN. Gente, a questão, quando ela traz essa parte por envolverem o fornecimento de mercadorias, para quem não tem conhecimento do assunto, é justamente uma expressão capciosa para a pessoa pensar, vixe, mas envolve fornecimento de mercadoria, vai ser ICMS. A gente sabe que existe um mundo de coisas aí entre essa segregação de ICMS e ISS. Já falamos muito aqui no YouTube, né, oportunamente sobre isso. Mas a gente vai lembrar, para quem já está um pouco mais afiado na matéria, que em 2016, a Lei Complementar número 157, que foi até aquela lei que trouxe aquela grande novidade do streaming, que colocou o serviço de streaming, Netflix, Amazon Prime e tal, no campo do ISS, ela trouxe uma série de atualizações jurisprudenciais que já eram consolidadas. Essa é uma delas, inclusive, que a gente tinha uma súmula do STJ, e ela trouxe justamente para uniformizar a legislação com esses aspectos jurisprudenciais consolidados. E esses serviços de composição gráfica, o que acontece, certo? Esses serviços de composição gráfica, quando eles têm aquela ideia de para consumidor final, personalizados sob encomenda, que é justamente como coloca lá no corpo da questão, ela dá uma ideia de quê? De ISS, de um serviço personalizado. Professora, mas eu sei que tem uma parte que está no campo do ICMS. Sim. E é justamente quando esses impressos, certo? Eles forem objetos, ainda que eles sejam incorporados a uma outra mercadoria, quando eles forem objeto de uma posterior comercialização ou industrialização. Esses impressos, né, que são
digamos assim, bulas, etiquetas e caixas e tal, ainda que eles sejam colocados, incorporados em outra mercadoria, se eles forem feitos de forma personalizada, sob encomenda ali para o consumidor final, eles estão no campo do ISS. Agora, se eles forem para uma posterior comercialização, então eles estão no campo do ICMS. Então, vejam, não importa essa questão de ainda que incorporados, de qualquer forma, uma outra mercadoria. O que importa é se eles vão ser objeto de uma posterior comercialização ou se eles vão ser feitos de forma personalizada e sob encomenda, tá bom? E a súmula que tinha do STJ, gente, que tá aqui tudo... Gente, esse material de vocês, ele tá completo, o material que vai pro curso. Ele tem todas as jurisprudências, embasamento teórico, como eu já disse, de forma bem esmiuçada. Às vezes eu coloco no comentário de um gabarito, eu coloco Constituição, fonte constitucional, fonte legislativa, fonte jurisprudencial. Tentei trazer o máximo para vocês extraírem o máximo de informações com o material possível, tá bom? Para a preparação de vocês. O item C eu vou deixar para comentar por último, porque a gente vai comentar ele junto com o item E, que nós vamos falar do licenciamento ou cessão de uso de software. Novidade grande, tá? Vamos aqui para o item D. Incide ISS sobre as operações de venda de medicamentos de prateleira preparados por farmácias de manipulação. Pessoal, essa questão dos medicamentos de prateleira, nós vimos nas aulas aqui do YouTube há algum tempo, lá nas teses tributárias que falavam do ISS. Nossa, tem uma aula que eu falo demais sobre isso, que foi o tema 379 de repercussão geral. Eu vou dar uma pequena explicação para a gente recapitular para quem perdeu essa aula e não está por dentro do assunto. Gente, essa questão das farmácias de manipulação, a gente tem farmácias como, por exemplo, a Pague Menos aqui na minha cidade, Fortaleza. Tem uma das filiais que tem uma salinha separada, que é só para a parte de medicamentos manipulados, e tem a Mega Store, que é a loja normal, que vai ter aqueles medicamentos de prateleira, digamos assim. São aqueles medicamentos prontos, tem várias unidades do mesmo medicamento e tal. E aí, o que é que acontece? O STF entendeu que para esses medicamentos manipulados, que você provavelmente vai ter que chegar com uma prescrição médica, que vai lá prever as substâncias que você vai tomar, enfim, uma coisa muito padronizada, personalizada para aquela sua necessidade. É bem diferente da comercialização de um ômega 3, por exemplo, que já vai estar lá pronto e todo mundo vai comprar ele do mesmo jeito. Ele não vai ser manipulado com a prescrição médica que você vai levar. Então, ele entende que essa manipulação dessas formas, sob essa encomenda, com essa prescrição médica, né, que você vai levar, ele entende que isso há uma inequívoca prestação de serviço. Ao passo que essa venda desse ômega 3, por exemplo, que está lá, padronizado, que, por exemplo, quando eu vou lá, aquelas marcas, né, que a gente tem, que eu não quero fazer propaganda aqui de ninguém, mas que todo mundo vai comprar aquela mesma caixa que vai atender a necessidade de todo mundo. Ali é um medicamento de prateleira. E ali incide o quê? ICMS. É igual uma vitamina D, por exemplo. Você pode comprar a vitamina D pronta e você pode mandar manipular. Se você mandar manipular aquela vitamina D, o STF entende que aquela manipulação é uma prestação de serviço, ao passo que se você comprar uma vitamina D pronta, lá padronizada, há ICMS. E a essência desse julgamento, na realidade, ela foi tirada daquele software de prateleira que existia antes dessa mudança de pensamento, né, da seção de direito de uso de software, e aquela questão do software de prateleira, que hoje caiu por terra, como a gente vai já ver, né? Então, assim, a essência do entendimento foi disso, que daquele software de prateleira, que antes a gente ia comprar o Microsoft Office, por exemplo, e todo mundo que comprava aquele Microsoft Office era ICMS. E quem mandava fazer um programa ou um software por encomenda, pagava ISS. Embora hoje, para os softwares, essa essência, esse entendimento, né, esse raciocínio não seja mais válido, ele foi adotado para a questão das farmácias de manipulação, certo? Então, aqui no entender, quando ele diz que incide ISS sobre esses medicamentos de prateleira, errado, gente. Incide o quê? ICMS. Então, falou em medicamento de prateleira, a gente lembra do software de prateleira, que antes era adotado,
e a gente sabe que é ICMS, não ISS, tá? Item C e item E que vão utilizar a mesma explicação. As operações relativas ao licenciamento ou à cessão do direito de uso de software, seja ele padronizado ou elaborado por encomenda, devem sofrer a incidência do ISSQN e não do ICMS. Gente, olha só. Seja ele padronizado ou elaborado por encomenda. Valha, professora, mas antigamente, como é que pode se antes, se ele fosse padronizado, era ICMS, elaborado por encomenda, era ISS? Pois é, gente, como eu já até dei o spoiler aqui, da explicação do item anterior. Esse entendimento caiu por terra. O STF, ele derrubou esse entendimento de software de prateleira que era adotado anteriormente. O que acontece, né? Primeiro ponto, vou até mostrar uma artezinha aqui bem legal para vocês entenderem. Antes, quando a gente queria comprar um software, a gente ia ali numa loja de informática e comprava aquele CD-ROM, né? Da Microsoft Office, por exemplo. Vinha Excel, Word, enfim, vários, né? E a gente chegava em casa, instalava no nosso computador e pronto. Ficava usando ali para sempre. Havia nitidamente uma troca de titularidade. Primeiro, que o software era armazenado numa mídia física. Segundo, havia nitidamente uma troca de titularidade. Aspectos muito aí cruciais para o ICMS, né? Porém, hoje, gente, isso não mais existe. Nem nós vamos mais na loja física comprar esse software e nem há mais uma troca de titularidade. Por exemplo, eu uso Microsoft Office, mas eu pago pela cessão de direito desse software, pela cessão de direito de uso desse software todo mês. A partir do momento que eu parar de pagar, eu não vou mais ter direito a usar. Então, não há uma troca de titularidade, e sim a cessão de direito de uso. Afora que esse software não fica mais armazenado em uma mídia física. Provavelmente hoje ele está armazenado aonde? Nas nuvens. Sei lá, ou através de um download, enfim. Então, veja que, assim, substancialmente esse negócio jurídico mudou muito. E aí o STF afastou dessa seção de direito de uso de software o ICMS e colocou o ISS. Na época, isso gerou muita discussão, assim como gerou muita discussão também com serviços de streaming. Por quê? Porque hoje a gente sabe que há uma tendência pela virtualização aí da economia à intangibilidade. E como ainda nós somos muito atrasados e temos essa segregação entre ICMS e ISS, os estados alegam que o ISS está ganhando mais essa fatia do bolo aí, dessa virtualização dos serviços e tal, né? Mas, infelizmente, é o que vem acontecendo. Afora que o STF também entende que, junto com essa seção de uso de software, por exemplo, que a Microsoft me fornece, existem outros serviços atrelados, como, por exemplo, quando dá um erro, você pode enviar um relatório de erros. Eles sempre vão fazer a atualização daquele software de forma automática. Então, existe geralmente um pacote de serviços atrelado àquela seção de direito de uso de software. Portanto, hoje, não importa se ela é por encomenda ou se ela é padronizada, incide o ISS. E aí ele até fala, né, no julgado, ele diz, entendo todavia que a tradicional distinção entre software de prateleira e por encomenda parece não ser mais suficiente para a definição da competência para a tributação dos negócios jurídicos com programas de computador. Incide apenas o ISS e não o ICMS nas operações envolvendo o fornecimento de programas de computador mediante contratos de licenciamento ou cessão do direito de uso de softwares padronizado, né, e tal, quanto para aqueles padronizados ou por encomenda. E independentemente, olha que interessante, independentemente, do meio utilizado para a transferência, seja por meio de download ou por acesso em nuvem, tá? Então, gente, o item C ele fala correto porque ele fala que deve incidir o ISS e o item E está errado porque ele fala que deve sofrer a incidência do ICMS, tá? Gente, essa é a questão da aula de hoje. Realmente foi um spoiler aí para vocês. Eu aguardo os feedbacks para quem comprar o curso. Também agradeço aos feedbacks que venham recebendo aqui no YouTube dos meus alunos queridos, que quando eu não gravo aula até puxam minha orelha e eu nem fico chateada, gente, de coração. Porque para mim é muito gratificante que vocês me acompanhem, que vocês gostem do conteúdo e que eu possa colaborar com a preparação de vocês de alguma forma, tá bom? Então, hoje a nossa aula a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo os feedbacks e até a próxima.